pessoal, uma ótima quarta-feira a todos. Sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias do dia. E o Senado Federal tem novo presidente. Numa eleição com cartas marcadas, o PMDB continua no comando da casa. E muita expectativa para o sorteio do novo relator da Lava Jato no STF. E mais, o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Acompanhe tudo isso e muito mais a partir de agora, comigo, aqui na BR-TV Boston. A notícia do dia no Brasil é a eleição do novo presidente do Senado e, sem surpresas, com cartas marcadas, o eleito foi Eunício Oliveira, que nada mais é do que o candidato do presidente até então do Senado, Renan Calheiros. Eunício é do PMDB, era o líder da bancada do PMDB no Senado, agora assume a presidência da casa. E quem será o líder da bancada comandando a maior bancada do Senado Federal? O Renan Calheiros, ou seja, foi um troca-troca de cadeiras, o Renan para o lugar do Eunício, o Eunício para o lugar de Renan, e tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. Nada muda no Senado Federal, o PMDB continua mandando, houve um acordo aí com a maioria dos partidos, o próprio PT sinalizou aí apoio a Eunício do PMDB, e veja que o PT é oficialmente oposição agora ao PMDB, depois do processo de impeachment, mas na hora do rateio de cargos, na hora do acordão, eles fazem qualquer coisa para ficar aí com o maior naco, mais suculento naco de poder dentro dessas casas. E ser presidente do Senado significa muito poder. Ser presidente do Senado, do Congresso, significa discutir os rumos do Brasil com o presidente da República, significa pautar o que será votado ou não dentro do Senado Federal, significa aquela relação de poder, do jogo do poder, do salamalex, com os próprios senadores, governadores, com deputados, ou seja, é algo que seduz muito essa turminha que está por aqui, que é essa turminha aí de Brasília, da nossa Brasília, né? Minha e sua, que acompanha a BR-TV Boston em qualquer lugar do mundo. A eleição foi de lavada, né? Como eu já tinha adiantado para você, estava tudo acordado. 61 votos para o Eunício, 10 votos para José Medeiros, que foi o candidato, né, das ruas, né, o que ouviu a voz das ruas, o que saiu, né, topou a missão, mesmo sabendo que tinha carta marcada, aquela coisa toda, topou a missão de sair candidato, recebeu muitas promessas, mas na hora do vamos ver, as promessas não se concretizaram e ele, né, tomou uma surra nas urnas, ainda que tenha saído de espinhereta, porque teve a coragem de enfrentar esse grupo, que são os coronéis do Senado brasileiro, que dominam o Senado brasileiro, né? E o PMDB continua, esse PMDB do Renan Calheiros, tá, gente? Porque é um PMDB diferente do PMDB de Michel Temer. Aqui na política brasileira as coisas são muito pitorescas, né? Então nós temos 2, 3, 4, muitos PMDBs, o PMDB é uma colcha de retalhos, mas o PMDB do Renan Calheiros, o próprio Renan Calheiros, não é aliado político do Michel Temer. Eles são aliados para tirar fotos, mas há uma disputa de espaço dentro do próprio PMDB entre os dois, né? Então a gente continua com uma situação mais ou menos igual, o PMDB se preparando aí para completar 12 anos no comando do Senado Federal. Enquanto isso, havia muita expectativa aqui no Brasil para que Carmen Lúcia sorteasse de uma vez por todas, né? Abrisse o sorteio, porque o sorteio vai ser eletrônico, de quem vai ser o relator da Lava Jato, quem vai ocupar o papel que era de Teori Zavascki, que foi morto num acidente no último dia 19, acidente com cara de atentado, né? Você já sabe, já falamos sobre isso, mas a expectativa foi frustrada. Isso vai acabar ficando aí para um outro momento, provavelmente para esta quinta-feira, porque Carmen Lúcia quer saber o seguinte dos ministros, né? Quem quer ir para a segunda turma? A segunda turma era a turma ocupada por Teori Zavascki, né? O Edson Fachin, que é o ministro mais novo do Supremo, levantou a mãozinha, mandou lá um documento e disse: eu quero, eu vou, até em homenagem a Teori, que era meu amigo, ok? Ok. Carmen Lúcia, presidente do STF, colocou um pezinho atrás, porque aqui na nossa corte maior brasileira a gente sabe, pode acontecer qualquer coisa. Então ela disse o seguinte: olha, eu quero que os ministros que realmente não querem se deslocar da primeira para a segunda turma se manifestem então, que digam eu não quero. Ela quer ter um documento. E por isso essa situação ficou para amanhã. Então amanhã, pós manifestação de todos os ministros, aí sim Carmen Lúcia deve deixar acontecer o sorteio, que será eletrônico. A
Segunda turma é uma turma meio complicada, porque nós temos aí alguns ministros, como o ministro Lewandowski, que foi aquele que comandou o processo de impeachment, a votação do impeachment de Dilma no Senado e que rasgou a Constituição, né, que desrespeitou a lei maior do nosso país. Alguém como ele na Lava Jato seria realmente dar um tiro letal na operação que descobriu o maior esquema de corrupção da história do mundo, né? Mas é sorteio. Há uma série de dúvidas sobre o algoritmo do sorteio, se pode haver algum tipo de fraude, mas é um sorteio e a gente tem que aguardar para saber, primeiro, se algum ministro de outra turma vai manifestar o seu desejo de ir para a segunda turma. Se isso acontecer, tem prerrogativa o outro ministro. Por quê? Porque o Fachin é o mais novo e a regra diz que os mais antigos na casa têm o direito de escolher se querem ir para lá ou para cá, ficar numa turma ou em outra turma. Então, nessa quinta-feira, a gente deve ter aí a decisão. Enquanto não se decide o relator, também não se decide o novo ministro do Supremo, né? E as campanhas continuam aqui no Brasil. Interessante que hoje a JUF, né, que é a Associação dos Juízes Federais aqui do país, mandou uma lista tríplice para o presidente da República, o Michel Temer, e o primeiro da lista mais votado é justamente o juiz Sérgio Moro. Claro, não tem grandes surpresas nisso, Sérgio Moro é quase que uma unanimidade nacional e mundial, né? Mas é claro que ele não vai aceitar e nem mesmo o presidente o indicaria, né? Aliás, nem faria bem para a Lava Jato, né? Porque Sérgio Moro, ele e o time dele, sozinhos ali, fizeram uma faxina no Brasil. Então tirar o Sérgio Moro, né, que é um centroavante contra a corrupção, nesse momento, da primeira instância, jogá-lo no Supremo, seria simplesmente botar um freio gigantesco na Lava Jato, mas é uma deferência, né, ao juiz Sérgio Moro. Também esse tipo de lista não tem validade para o presidente, para a presidência da República, nos trâmites burocráticos e políticos que existem no Brasil, mas como a gente está num momento muito delicado e os políticos têm que ouvir a voz de todos, né? A gente já mostrou que a voz do povo é uma voz forte e derruba presidentes, é claro que isso vai ser visto pelo presidente da República. E para fechar, o estado de saúde da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, piorou muito, piorou bastante, né? Marisa Letícia, que agora está com uma lesão ainda maior, né, ainda mais grave no cérebro. Segundo especialistas, é irreversível, né? É uma questão de poucas horas. Ela que teve um AVC na semana passada, ficou 10 anos com aneurisma na cabeça, 10 anos, e não foi operada, estranhamente. Alguém que tem todos os recursos, lícitos e ilícitos, né? Porque a Operação Lava Jato mostra que o Lula foi o chefe de um grande esquema de corrupção, porque é ex-primeira-dama, porque tem todos os recursos à mão, mas não houve a cirurgia desse aneurisma e se os boletins médicos forem fidedignos, né, os especialistas dizem que não há mais possibilidade de reverter o quadro de Marisa Letícia. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos e a gente se fala amanhã, não se esqueça, amanhã tem eleição na Câmara dos Deputados e ainda hoje o Supremo deve decidir se o Rodrigo Maia, atual presidente, pode ou não rasgar a Constituição e se candidatar de novo à presidência. É isso. Tchau. Olá, aqui é Deise de Albuquerque, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Fique ligado na BRTV, o novo canal para brasileiros nos Estados Unidos. Um beijo, Deus abençoe todos. Fiquem ligados. Júnior e Richard, meus amor, um beijo. BRTV, depois da gente só nós, e depois de nós é nós tudinho de novo. Brasília tá de pernas pro ar. Eles confessaram aí que pagaram propina mundo afora. Quanto maior o processo, mais o processo demora. Mais informações direto aqui do Brasil, os malandros envolvidos na Lava Jato, o maior esquema de corrupção da história do mundo, muito simples de entender.
Notícia fresquinha envolvendo Brasil, Estados Unidos e Suíça. Todos eu tô dizendo de maneira geral. Claro que há um ou outro que se salva. Nananina, não. A turma da Odebrecht entregou Lula e Dilma de bandeja. Eu vou dizer pra você, toma um chá de camomila porque vai demorar um pouco mais.